Tá bom. Bora, senão eu vou esquecer. Pô, povo, vou tirar minha câmera, tá? Vamos começar a falar então um pouquinho sobre basicamente a energia de um corpo, né? Como a gente vai falar sobre trabalho e energia, é interessante a gente retomar lá do começo, basicamente, o que que é essa energia que a gente vai estar falando. A energia, ela não tem uma definição física. É a mesma coisa a gente falar o que que é matéria, tá? Energia é energia e ela está presente no nosso universo, basicamente isso, tá? Tem muitas frentes, né, da física que acabam defendendo que no nosso universo a gente só tem duas vertentes, ou partícula ou energia, ou a vertente que eu acredito mais, né, seria que no nosso universo ele é só composto de ondas e energia, sendo a ondas o processo de transferência e de transmissão dessa energia. É essa energia sendo carregada e sendo propagada, né? Até porque, inclusive hoje, a gente vai discutir um pouquinho de física moderna, trazendo aquela formulazinha de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, falando um pouquinho sobre como que a massa dos corpos, ela pode ser por si só considerada um tipo, uma manifestação da energia do nosso universo, tá? Mas deixa que a gente fale isso aí um pouquinho mais para frente. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, mais uma vez, vai mandando no chat. Eu tô com ele aberto aqui na segunda tela, aí eu fico um pouquinho mais fácil de acompanhar, tudo bem? Qualquer coisa, se eu não estiver vendo no chat, vocês me dão um toque no celular, que aí eu vejo, tá? Fechou? Bora lá. Então, como eu estava falando, cientificamente não tem um conceito básico para energia. Não é uma coisa precisa de se definir, vamos dizer assim, na física, né? Basicamente, a energia está no começo, desde o começo do universo, a energia está aí. Ela faz parte, ela é uma entidade do nosso universo físico, certo? E, por princípio, essa energia se mantém constante. Isso daqui é aquele princípio da conservação de energia, né? Princípio básico, princípio fundamental da energia. A gente até traz aquela frasezinha de Lavoisier um pouquinho para cá, né? No nosso universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui é a mesma coisa com a energia. A gente adiciona um pouquinho, né? No nosso universo, a energia não se cria, não se perde. Ela é apenas transformada ou transferida de um corpo para outro. Então é como se toda a energia do nosso universo presente atualmente no nosso dia a dia, ela estivesse presente também lá na origem do universo que a gente defende na hora do Big Bang, certo? Então toda essa energia estava condensada junto num único ponto até que aconteceu o Big Bang. E, bom, não vem ao caso para essa aula de hoje. Mas é basicamente isso. Por princípio, a energia ela se mantém constante. No nosso universo, a energia se mantém constante. Então a gente diz que a energia não se cria, não se perde, ela apenas se transforma ou é transferida de um corpo para outro, certo? Existem algumas formas que essa energia pode se apresentar. Na verdade, a gente fala assim: existem três tipos de energias fundamentais, que são basicamente aqueles pilares formadores do nosso universo: a energia mecânica, a energia radiante e a energia nuclear. Eu vou passar bem rapidamente sobre elas. Energia mecânica é aquela energia que está relacionada a basicamente movimentos e propagação de ondas mecânicas. A energia radiante, que está relacionada à propagação de ondas eletromagnéticas. E a energia nuclear, que é aquela energia existente no núcleo do átomo, como o nome já diz, né? Para o próton e para o nêutron eles estarem juntos ali, tem o que a gente chama de força forte. Não é muito criativo, né? Mas está aí. E essa força forte mantém esses prótons e os nêutrons juntos no núcleo do átomo. A gente até pensa, né? Pô, o próton e o nêutron se atrair, até vai, porque uma partícula eletrizada positivamente atrai uma partícula neutra. Não tem problema nenhum. O problema maior é que ali no núcleo ficam muitos prótons próximos uns dos outros. E aí é positivo com positivo, não era para repelir. O que acontece ali? O nêutron, ele tem essa atração, que a gente chama de força forte, com o próton, que é basicamente essa energia que está mantendo eles juntos. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão, mas é basicamente a gente está falando da energia dos quarks, que a gente sabe que não são os prótons, nêutrons e os elétrons, aqueles realmente formadores de um átomo, que existem partículas menores, que são os quarks. Eu não vou entrar nessa questão porque não faz parte da nossa matéria agora, né?
Como eu já falei, a energia ela não se cria, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída. Ela apenas é transformada de uma modalidade para outra, basicamente de um tipo de energia para outro, ou transferida de um corpo para outro. Nunca criada, um corpo nunca cria do nada, nunca perde nada, ele apenas recebe ou perde essa energia, ou apenas transforma essa energia. Tudo bem? A quantidade de energia transferida ou transformada é determinada por uma grandeza chamada trabalho. Isso aqui a gente vai falar basicamente quando uma força realizar essa transformação. Bem, a gente acaba não relacionando o trabalho de uma máquina, o trabalho, sei lá, qual é o trabalho realizado por um ventilador para transformar a energia elétrica em energia mecânica. A gente não fala muito sobre isso porque está mais relacionado às forças, tá? O que a gente vai falar nessa questão de máquinas é de força eletromotriz e contra-eletromotriz. Eletromotriz em geradores e contra-eletromotriz em receptores, bem? Mas também não vem ao caso que não faz parte da nossa matéria de hoje. Talvez a gente fale um pouquinho mais sobre essas questões de máquinas elétricas lá naquela aula que eu falei que vai ser um pouquinho mais extenso, umas 2 horinhas de aula de eletricidade e eletrodinâmica. Fechou? Então vamos lá, vamos começar. Começar de verdade, né? O que seria o trabalho de uma força? Qual que é o conceito básico do trabalho de uma força? O trabalho de uma força é quando uma força ela vai alterar basicamente a energia de um sistema, tudo bem? Quando uma força alterar, inserir ou retirar a energia de um determinado sistema, a gente diz que ela está realizando o trabalho, bem? Tem algumas equaçõezinhas que a gente chega na fórmula do trabalho, mas se eu for destrinchar todas as equações que a gente tem aqui, a gente vai demorar um pouquinho. Até porque a gente tem que falar de TEC, TEP, tem que falar da equivalência massa-energia, tem muita coisa pra gente falar. Mas nas dúvidas que vocês for surgindo, né, se quiser saber que eu destrincho alguma forma, alguma coisa do gênero, vocês têm o chat para me perguntar, vocês podem me perguntar pessoalmente e tem o grupo do Discord, né, que deixaram bonitinho lá pra gente usar. Então, tentem usar, é claro, se for possível. Mas vamos lá. Então, o trabalho de uma força é quando uma força ela vai inserir ou retirar a energia dentro de um sistema. Basicamente isso. Ela vai conseguir alterar a energia de um determinado sistema, tá? Bom, o problema aqui é o seguinte. Para que essa força ela altere a energia do sistema, eu estou encurtando bastante os passos aqui, tá? Mas basicamente, para que uma força consiga alterar a energia total de um sistema, ela tem que atuar em relação ao deslocamento do corpo. Ela tem que atuar na própria movimentação do corpo, tá? Então a gente fala que basicamente a parcela da força que realmente vai realizar trabalho é aquela força tangencial ao meu deslocamento. Ou FT, FT, F tangente, F paralelo, seja o que for. Mas é aquela força tangenciando a direção do meu deslocamento. Para isso, por exemplo, quando eu tenho uma força oblíqua aqui, como eu tenho aqui no caso, uma força oblíqua que eu consigo ver que ela está atuando a uma certa angulatura, né? Essa força vai acabar realizando o trabalho, só que não integralmente. Por quê? A gente estuda lá no começo da física, questão de vetores, que essa minha força oblíqua, ela pode ser decomposta em 2 vetores. Um tangente ao meu eixo x e o outro perpendicular ao meu eixo x. Nesse caso, a gente vai ter uma força tangente à minha trajetória e uma força perpendicular à minha trajetória, certo? Essa força perpendicular, pessoal, como ela vai estar atuando perpendicularmente à minha trajetória, ao meu deslocamento, ela não vai interagir com esse corpo de uma forma de alterar a sua energia. Ela basicamente está ali só por estar, para equilibrar com outras forças, tudo bem? Já a minha força tangencial, ela sim vai realizar trabalho. E aí a gente entra naquela questão. Quem que é essa minha força tangencial? Ela é o cateto adjacente desse meu ângulo θ. Então, consequentemente, ela é a hipotenusa
que seria a minha força F, vezes o meu cosseno de θ. E é por isso que a gente tem esse cosseno de θ aqui, é por isso que a gente tem esse cosseno de θ na fórmula do trabalho. Eu, particularmente, tio Renato, eu sempre coloco cosseno de θ. Sempre coloco cosseno de θ. Ah, professor, e quando está na mesma direção, mesmo sentido? Bem, gente, a cosseno de zero vai dar 1. E quando ele está na mesma direção, sentido oposto? Menos 1. E quando ele está fazendo um ângulo? Aí você tem que usar cosseno de θ de qualquer jeito. Então sempre coloca, tá? Se ele não for necessário, ele não vai fazer nada com o seu exercício, não vai mudar nada. Você vai multiplicar por 1 e acabou. O exercício vai dar no mesmo. Tá bem? Tem gente que se confunde muito com isso. Eu indico a praticar bastante para parar de se confundir. Tá bem? Mas, divagando menos. Vamos lá. Isso daqui é a forma do trabalho de uma força constante. Tá? Todas as vezes que a minha força ela for constante, ela for invariável, ela atuar sobre o meu corpo com a mesma intensidade durante todo o intervalo de tempo que ela está realizando o trabalho, ela vai ser uma força constante. E quando a minha força for variável? Eu basicamente vou calcular a área. Tá? Provavelmente, os alunos que estão aqui, eu já cheguei a conversar sobre isso, mas imagina a seguinte situação. Eu tenho um gráfico aqui de força pelo deslocamento. Se eu pegar uma fatiazinha tão fina aqui, mas tão fina, que eu não consigo ver essa curvatura, fica como se fosse um retângulo. Se eu calcular a área desse meu retângulozinho, dessa fatiazinha fina, né? Mais fina que uma folha de papel. Se eu calcular a área dessa fatia, eu pegaria, basicamente, a sua seção, a sua base, perdão, vezes a sua altura, e eu conseguiria a minha área. A minha área seria... Deixa eu botar assim. Deixa eu colocar um negócio mais fino. Isso aqui seria a área de um retângulo, né? Então, a minha área seria a base vezes a altura. A minha base seria basicamente o meu deslocamento. E a minha altura seria basicamente a minha força. Se estamos falando de forças tangentes à minha trajetória, deixa eu aqui mandar uma mensagem aqui do ele. Nada demais, verdade. Se eu estou falando sobre a minha força tangente à minha trajetória, aqui nesse caso, que quinarquia que é essa aqui? O deslocamento vezes a minha força. É meu próprio trabalho. Nossa Senhora. É meu próprio trabalho. Isso é meu trabalho. Então eu indico que, basicamente, se eu fizer isso daqui várias e várias vezes, isso daqui é um conceito, gente, de cálculo avançado, tá? Derivadas e integrais. Nesse caso aqui, derivadas, tá? Se eu somar todos os retângulozinhos do começo ao fim aqui desse meu gráfico, eu vou ter a somatória total da minha área. E a somatória total da minha área vai ser numericamente o trabalho total exercido por essa força. É bem tranquilão. Basicamente, quando a minha força for variável, o que eu vou fazer? A área do meu gráfico vai ser numericamente igual ao meu trabalho. Beleza? O que pode acontecer também é quando eu tenho trabalho de uma força variável, mas atenção aqui, ó, isso aqui é muito importante. É só a minha força, não é a minha força tangente à minha trajetória. Se ela for tangente à trajetória, pessoal, ou ele vai colocar essa notação que está aqui, isso daqui é importante, tá? Ou ele vai colocar essa notação que está aqui, que tá uma bosta para vocês, perdão. Ou ele vai colocar Ft, que no caso seria força tangencial, ou ele vai colocar, por exemplo, Fx, que é a força, a decomposição da minha força em x. Né? Uma dessas duas notações ele vai colocar. Se ele não colocar nada, e colocar só F, pode ser que essa minha força seja oblíqua. E a partir disso, o que eu vou fazer? A mesma coisa. A única coisa diferente é que eu vou ter que multiplicar pelo cosseno de θ. Então ele tem que te passar qual que é o ângulo que essa minha força está oblíqua em relação ao meu deslocamento. Bem? Lembrando que o θ é o ângulo entre o meu vetor força e o meu vetor deslocamento. Lembrando que o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Fechou? Alguma dúvida? Não?
Então, bora. Continuando. Aí a gente tem algumas notações bem importantes, pessoal. Por quê? Basicamente é o seguinte. Quando a minha força ela estiver em uma angulação menor ou igual, maior ou igual a zero, perdão, maior ou igual a zero ou menor que 90, ó, intervalo fechado no zero, intervalo aberto no 90, essa minha força, ela vai inserir energia no meu sistema, porque ela está a favor do meu movimento. O corpo está se movimentando e essa força está a favor desse meu movimento. Então, a gente disse que ela está realizando um trabalho motor. Ela está realizando um trabalho positivo. Tudo bem? Isso aqui é no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, a gente sabe que. Espera um pouquinho. Perdão. No primeiro quadrante, a gente sabe que o cosseno do ângulo é positivo. Certo? Então, no primeiro quadrante vai dar um cosseno positivo. Então, a força vezes o deslocamento vezes o próprio cosseno do ângulo, ele vai demonstrar um trabalho positivo. Por isso que eu gosto de colocar o cosseno de θ, tá, povo? Basicamente, pelo cosseno de θ, eu já vou saber, eu vou conseguir interpretar se esse meu trabalho ele é motor ou se meu trabalho é resistente, ou até se ele é nulo, tá? Porque eu não preciso me preocupar, minha força está contrária, então eu vou colocar negativo. Não, você coloca a intensidade da força e acabou. O cosseno de θ vai corrigir o sinal. Minha força está para trás, então ela está contra o meu movimento, ela é um trabalho resistente. Tudo bem, coloca só a intensidade dela, sem sinal nenhum. É o módulo da minha força. E o próprio cosseno de θ vai corrigir essa força. Se ela for para trás, se ela estiver, como acontece aqui, no segundo quadrante, se ela estiver no segundo quadrante, que é entre 90 e 180, intervalo aberto no 90, intervalo fechado no 180, esse próprio cosseno vai dar um cosseno negativo. E dando um cosseno negativo, o meu trabalho vai dar negativo. Então eu não preciso ficar me preocupando com o sinal da minha força. Eu preciso me preocupar com o θ, com o cosseno do meu θ. E é só isso. Bem, é mais uma das vantagens de se usar o cosseno de θ nas suas equações. Que muita gente acaba não gostando, tá? Então, basicamente, quando a minha força ela está atuando, perdão, em uma angulação entre 0 e 90, não podendo ser igual a 90, mas podendo ser igual a zero, isso daí é um trabalho motor, um trabalho que está a favor do meu movimento. Quando ele é exatamente 90, né, o meu θ, o ângulo entre a força e meu deslocamento é exatamente 90, não vai realizar trabalho, meu trabalho é nulo, porque o cosseno de 90 é zero. Tudo bem? O que a gente costuma falar? Forças perpendiculares não realizam trabalho. Basicamente isso. Isso aqui vai ser interessante e importante em alguns exercícios, pessoal, de dinâmica energética, que a gente utilize o conceito de TEP, TEC e TEM. Então, é uma coisa que a gente vai falar já já. Tá bem? E quando o ângulo formado entre meu vetor força e meu vetor deslocamento for entre 90 e 180, né? Mais uma vez, não podendo ser maior, não podendo ser igual a 90, vai ser um trabalho resistente, porque a minha força está atuando contrária ao meu deslocamento. O corpo está tentando se movimentar e a minha força está tentando frear esse meu corpo, retirando a energia do sistema. Bem? Importante e algumas dúvidas surgem em relação a isso. Tem alunos que perguntam, professor, beleza, tá entre 0 e 90, igual a 90 e de 90 a 180. E o restante dos ângulos? E se for 270? E se for 360? O que eu faço? Pessoal, esse θ, o ângulo formado pelos vetores, é sempre o menor ângulo. Então, o máximo que o ângulo pode formar é 180 graus. Tá? É sempre o menor ângulo formado entre a minha força e meu deslocamento. Por exemplo, se eu tivesse uma força aqui, um F aqui, eu ia pegar o θ, tudo isso daqui? Não, você não pega tudo isso aí o θ. O seu θ é esse pedaço. Nossa, mas eu peguei o azul que não vai dar pra ver nada, né? O seu θ é esse negocinho aqui. Isso daqui seria o seu θ. Então é sempre
o menor ângulo formado entre os vetores força e deslocamento. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu deixar aqui as anotações para depois. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Só para finalizar esse conceitozinho de trabalho, tem duas formas que eu posso calcular o trabalho de uma resultante, tá? Basicamente, é esse trabalho que vai importar dentro de um exercício, o trabalho da resultante, porque é o trabalho que realmente, né, vai alterar, modificar a energia de um sistema. Pensa numa situação, uma pessoa está puxando, sei lá, puxando um carrinho, né, uma cordinha. Se essa pessoa realiza uma força igual o atrito, o trabalho que ela está realizando pela cordinha, se a cordinha está na horizontal, todas aquelas questões. Esqueci de voltar a câmera. Estou gesticulando aqui e não está fazendo nada. Beleza. Então, pensa assim, uma pessoa está puxando uma cordinha. Quando essa pessoa está puxando a cordinha, na horizontal que seja, tá? Está puxando a cordinha com um carrinho e na mesma intensidade que o atrito da rodinha do carrinho que está travada, vamos dizer, está exercendo sobre a superfície, o que vai acontecer aqui? Se as forças são iguais, eu não tenho força resultante, então não tem trabalho da minha resultante. E não tem alteração da energia do meu sistema. Eu poderia calcular, por exemplo, o trabalho da minha força e depois o trabalho do atrito? Poderia, que é uma das formas de calcular o trabalho da resultante. O trabalho da minha resultante, ele pode ser calculado pela minha própria força resultante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. E nesse caso, o cosseno de θ geralmente vai ser 0 ou, perdão, cosseno de θ vai ser 1 ou menos 1, bem? Ou eu posso calcular o trabalho da minha resultante fazendo a somatória de todos os trabalhos realizados no corpo. Então, nesse exemplo que eu estava passando para vocês, o atrito e a força que eu estou puxando, força de tração. Calculo o trabalho da força de tração, calculo o trabalho do atrito, e aí eu vou ter o trabalho da minha resultante. Se eles forem iguais, o trabalho da minha resultante vai ser 0. Bem? Uma coisa que eu poderia ter feito dessa forma aqui. Bem? Não importa qual que vocês vão utilizar, o importante é saber esse conceito, esse próprio conceito, porque vai ser importante na hora que a gente falar do teorema da energia cinética. Aguenta aí que eu vou tomar. Tá bom. 10 aulas. Bora. Agora a gente vai entrar nos teoremas. Eu sou meio nerdola nessa questão do teorema da energia cinética, teorema da energia potencial e teorema da energia mecânica, tá? Não são todos os materiais que trazem eles. Não é em toda a prova que cai ele. Mas eles são uma ferramenta para a gente utilizar que pode facilitar e muito a nossa vida. Facilita e muito, tá? Eu estou pensando em até depois trazer alguns exercícios que acho que a gente fez na aula passada, ou que a gente faria na aula passada, não sei, que a gente fez utilizando a equação horária do espaço e Torricelli, e que eu poderia ter utilizado justamente e somente o TEC, por exemplo, tá? O teorema da energia cinética. Poderia ter feito isso. Seria mais simples, seria mais fácil, mas como a gente não tinha ensinado, eu prefiro não fazer. Tudo bem? Deixa eu tirar minha câmera, porque eu acabei de ver que ela está na frente das coisas. Então, vamos lá. Teorema da energia cinética. O que é o teorema da energia cinética? Ou o TEC, pessoal? O TEC é basicamente um teorema que vai correlacionar isso que a gente está falando agora. O trabalho da minha força resultante alterando a energia de um sistema. Até discutiu aqui. Newton, um cara aí qualquer, né? Ele disse, né? Meio que divagando aí, ele falou que os corpos tendem a permanecer no seu estado inercial de repouso ou de movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre eles. E a partir do momento que essa força passa a atuar sobre eles, resultando sobre as outras forças que atuam sobre o corpo, esse mesmo corpo
vai adquirir uma aceleração. E isso se transformou nas duas primeiras leis de Newton, certo? A primeira lei, a lei da inércia, onde o corpo permanece em repouso em movimento retilíneo uniforme e já era, até que uma força externa atua sobre ele, né? Ele não consegue fazer isso por vontade própria, por ação própria. E a segunda lei de Newton, que é o teorema fundamental da dinâmica. Eu não tirei a minha tela. Falei que eu tirar, e não tirei. Ô, Jeová, voltei tudo. Agora tirei. Beleza. Aguenta aí, pô. Por quê? Tá vendo tanto de coisa que tem pra hoje, né? Por isso que eu falei que a aula é um pouquinho chatinha. Tá. Vamos lá. Voltando ao teorema da energia cinética. Então, basicamente, Newton identificou isso, que a força resultante ela era capaz de, basicamente, acelerar o corpo, né? Tirar o corpo do seu estado inercial. E aí a gente pensa, mas qual é o conceito de aceleração? Não é a própria alteração da velocidade? Seja em qualquer âmbito da velocidade, seja na questão de intensidade, direção, sentido. A própria aceleração é a alteração da minha velocidade. Então, se uma resultante ocasiona uma alteração da velocidade, consequentemente, essa alteração vai mexer com a energia cinética dessa velocidade. Porque a energia cinética ela está diretamente interligada com a própria velocidade do corpo. A gente tem a formulazinha aí. E, a energia cinética, é igual a mv quadrado sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, essa minha força resultante ela tem a capacidade de alterar a energia cinética do corpo, realizando o trabalho. Certo? Ou seja, o trabalho dessa minha força resultante é a própria alteração da minha energia cinética. E é isso que a gente tem aqui. O trabalho da resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, ou seja, o trabalho da minha resultante é igual à variação da minha energia cinética. Tudo bem? Tem uma outra forma de demonstrar isso, tá, gente? Utilizando até Torricelli, tá? Dá para utilizar Torricelli para a gente chegar na equação do TEC. Mas eu não vou, porque tem muita coisa para ver, a gente tem certo tempinho, né? Já já vocês já estão entediados e eu também. O segundo teorema das relações energéticas entre o trabalho realizado por forças e a própria alteração da energia do sistema é o TEP, que é chamado de Teorema da Energia Potencial. Esse teorema está relacionado a energias, às forças conservativas. Professor, quais são as forças conservativas? Força-peso, força elástica e força elétrica. O negócio é, a força elétrica aqui, fofos, ela está num conceito um pouquinho mais complexo, ela está numa parte um pouquinho mais complexa mesmo da física, que é basicamente eletricidade, eletrodinâmica e eletrostática, que é o assunto que a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Ela é um pouquinho complexa, então a gente acaba não trabalhando ela junto para, não estourar a cabeça de vocês, tá? Então, voltando. Falaremos de duas forças conservativas, então, basicamente, hoje. Peso e elástico. Por que elas são chamadas de forças conservativas? Justamente porque elas estão relacionadas às energias potenciais. Tudo bem? O que são aquelas energias potenciais? São aquelas energias que fazem com que o corpo armazene, né, energia dentro dele e, quando necessário, e se acontecer, esse corpo pegue essa energia interna armazenada dentro deles e transforma em energia cinética. Basicamente isso. Por exemplo, um corpo caindo, né? Como que, por exemplo, a minha garrafinha de água que está sobre a minha mesa, ela cai no chão se ela estava em repouso e ela não tinha nenhuma energia cinética, da onde que ela tirou essa energia cinética da queda? Basicamente, alguém bateu na minha mesa, assim, na própria garrafinha, seja o que for, mas a energia cinética da queda da garrafa vem dela mesma, né, de dentro dela, tem uma energia armazenada dentro dela, que é a minha energia potencial gravitacional, certo? Então vamos lá. A força conservativa peso está relacionada com a energia potencial gravitacional e a força elástica, adivinhe, está relacionada com a energia potencial elástica. Beleza.
Mas o que isso tem a ver, professor? As forças conservativas, pessoal, elas são chamadas de conservativas porque elas não alteram a energia total do sistema. Elas sempre tentam conservar a energia total do sistema. Qual que é a função delas? Transformar a energia. Transformam a energia. Basicamente isso. Então, as minhas forças conservativas, elas não conseguem, elas não têm a capacidade de alterar a energia total do meu sistema. Elas apenas têm a capacidade de transformar a energia. Que energia? Energia potencial em energia cinética. Vou colocar aqui. Ó. Transforma energia potencial em energia cinética. Ou vice-versa, né? Energia cinética em energia potencial. Tudo bem? E ao momento que elas fazem isso, a força peso e a força elástica transformam a energia cinética em energia potencial ou energia potencial em energia cinética, elas retiram energia de dentro do corpo. Então, o corpo, quando ele cai, né, a minha garrafinha, quando ela está aqui em cima da minha mesa e ela simplesmente cai, o que acontece com ela? Ela pega essa energia interna dela e ela perde essa energia. Mas a gente sabe que ela não é perdida, né? No caso, ela é transformada. Então, ela vai reduzindo a sua energia potencial e vai transformando em energia cinética. Tudo bem? É basicamente isso que acontece. Então, ao momento que ela vai caindo, que a minha força-peso vai realizando o trabalho, a minha energia potencial vai sendo reduzida. Por isso, na minha equação, o trabalho realizado por uma força conservativa é igual a menos a variação da minha energia potencial. Por quê? É a minha energia potencial inicial menos a energia potencial final. Mais uma vez, porque quando elas realizam o trabalho, a minha força peso, força elástica ou força elétrica, quando elas realizam o trabalho, elas estão fazendo com que o corpo perca energia potencial. No caso, transforme energia potencial em energia cinética. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilão? Já deu 45 minutos e eu não fiz nada. Vamos lá? Perdão? Bora lá. Em relação às energias potenciais, ao TEP, pessoal, é muito interessante a gente analisar o que está acontecendo. A gente já falou que quando uma força resultante realiza trabalho a favor da minha trajetória, né? Ou seja, inserindo energia no meu sistema, ele é chamado de trabalho motor. Contrário à minha trajetória, trabalho resistente. E aqui nas minhas energias potenciais, que na verdade ele não vai alterar a energia total do meu sistema, só transformar a energia cinética em potencial, potencial em cinética. A gente vai ver como que é o movimento desse corpo. Se esse corpo está realizando um movimento espontâneo, o que seria um movimento espontâneo? Que a natureza quer. A garrafinha está na minha mesa e ela cai. Isso é natural. Isso é espontâneo, tá? Agora, o que não é natural é que sozinha, sem nenhum agente externo, por exemplo, a minha garrafinha que está no chão, flutue e vá até a minha mesa. Isso não existe, né? Então, espontâneo é o natural. Quando o movimento é espontâneo, a minha energia potencial vai diminuir, mais uma vez, porque a força conservativa vai realizar trabalho, transformando a energia potencial em energia cinética. E esse trabalho é chamado de trabalho motor. E quando o meu movimento ele é forçado, o que seria um movimento forçado? A garrafinha está no chão. Eu pego ela com a mão e coloco ele em cima da minha mesa. A minha força-peso, ela está contra esse movimento. Ela não quer que isso aconteça. Ela está continuando puxando a minha garrafinha para baixo, para sempre, para sempre, para sempre. Então, um movimento forçado. A minha energia potencial vai aumentando. No caso, a minha garrafinha, ela vai armazenando essa energia potencial para depois transformar em energia cinética. E esse trabalho é considerado resistente. O que quero que vocês gravem aqui. Quando o movimento da partícula do corpo ele é espontâneo, é um trabalho motor. Quando é forçado, ele é um trabalho resistente. Isso daqui é bem importante. Fechou? E por último, mas não menos importante, temos o teorema da energia mecânica, que é o TEM.
A energia mecânica é igual a energia cinética, mais energia potencial, mais energia potencial elástica, mais energia potencial elétrica. Então, todas as potenciais mais a minha energia cinética, né? Normalmente a gente até gosta de colocar energia mecânica é igual a energia potencial, que é o resumo de todas as energias potenciais, mais a minha energia cinética. E o que o TEM indica, pessoal? Basicamente é o seguinte, essa aqui é rapidinho da gente representar. Se a minha energia mecânica é a soma de todas as energias, eu posso falar que a variação da minha energia mecânica é igual à variação da minha energia potencial mais a variação, perdão, da minha energia cinética. Se a minha energia mecânica é igual à potencial mais a cinética, a variação da mecânica é igual à variação da potencial mais a variação da cinética. Beleza. Mas quem que é a variação da minha energia potencial? Menos o trabalho das forças conservativas, né? Se o trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial, a variação da minha energia potencial é igual a menos o trabalho da força conservativa, mais o trabalho da minha resultante. Isso daqui é igual à variação da minha energia mecânica. Mas o que eu falei para vocês? Que o trabalho da minha resultante é a somatória de todos os trabalhos de todas as forças. Então, o trabalho da minha força resultante é o trabalho das forças. Opa, deixa eu alternar mais aqui. Mais. É o trabalho das minhas forças, tanto conservativas quanto as não conservativas. Forças não conservativas. Menos a minha força conservativa, mais a minha força conservativa, some tudo. Aí fica que a variação da minha energia mecânica é igual ao trabalho das minhas forças não conservativas. Professor, mas quais são as forças não conservativas? Todas, menos a gravitacional, a elástica e a elétrica. Ponto. Bem, atrito, normal, tração, qualquer força é uma força não conservativa. Menos a gravitacional, no caso a força-peso, a elástica e a elétrica. Bem, aí o que acontece? Quando as minhas forças não conservativas não realizam trabalho, ou o trabalho delas é nulo, o que acontece? Esse meu sistema é chamado de sistema conservativo. Por que ele é chamado de conservativo? Porque a energia se conserva, ponto. No máximo que acontece aqui é um tipo de energia sendo transformada em outro, tudo bem? E quando o meu sistema ele é chamado de conservativo, eu tenho isso tudo aqui. As minhas energias mecânicas em qualquer ponto vai ser a mesma, ela sempre vai ser constante. Tudo bem? E quando as minhas forças não conservativas realizam o trabalho? Por exemplo, eu tenho um atrito, que é uma força dissipativa, ou eu tenho a resistência do ar, que é uma força dissipativa. Quando elas realizam o trabalho, aí esse sistema é chamado de não conservativo. Qualquer sistema não conservativo tem atuação de forças dissipativas. Dissipativas. Não é? Isso daqui é basicamente obrigatório. E quando isso acontece, a minha energia mecânica total, é igual a energia mecânica, perdão, total não, inicial. A energia mecânica em qualquer ponto é igual à energia mecânica em um ponto posterior, que eu chamo de final, ou pode ser A e B, se você quiser também. Daí fica em qualquer ponto, A e B, mais a minha energia dissipada. Então eu posso falar que a minha energia dissipada, como está aqui, é igual à minha energia mecânica inicial menos a final. Ou que a minha energia fornecida é igual à minha final menos a inicial. Isso daqui, quando a variação da minha energia mecânica for positiva, maior que zero, e isso daqui, quando a variação da minha energia mecânica for negativa. Professor, preciso lembrar cada uma dessas coisas? Não, gente. Se você lembrar disso daqui, já é. Aí o que você pode fazer? Ao invés de colocar só forças dissipadas, energia dissipada, você pode colocar ou dissipada ou aqui, de Cristo, morto. Nossa, não era para. Tudo bem.
ou energia dissipada ou energia fornecida. Né? Dissipada ou fornecida. Viu, Gil? Isso, obrigado. Nossa, mas também. Gravem isso daqui. Fechou? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vamos falando aí, tá, pô? Continuando. Um dos conceitos básicos da energia que a gente estuda é essa questão de potência e de rendimento. O que seria a potência de uma máquina? A potência de um corpo. É a rapidez que um corpo transforma em energia. Vou chamar aqui uma máquina, que é qualquer corpo que consegue transferir, transformar energia. Uma máquina, a letra tá horrível, transforma energia. E o rendimento? Razão de energia útil pela total. O que seria basicamente isso? Ao transformar um tipo de energia em outro, acaba que as máquinas reais dissipam energia, elas perdem um pouquinho dessa energia. E elas não querem perder, né? O rendimento seria o quanto dessa energia que eu estou transformando eu realmente estou conseguindo aproveitar e o quanto eu estou jogando fora. Então você faz uma razão, uma divisão entre energia útil e energia total. Tudo bem? E a potência, como eu já falei para vocês, é a rapidez que a máquina vai acabar transformando energia. Por isso a gente tem essa equaçãozinha aqui, onde a minha potência é a variação da minha energia dividido pelo tempo. Tudo bem? Olha que magia. Isso aqui tá tão ruim a imagem assim atrás. E a potência de uma força, pessoal, ela pode ser calculada pela força vezes a velocidade. Basicamente é o seguinte, essa aqui dá para representar rapidinho também. A potência média é igual. Se é a variação da energia, quem que é a variação da energia resultante da ação de uma força? Trabalho. Fica aqui o trabalho de uma força dividido pelo tempo. Mas qual que é a fórmula do trabalho? Força vezes deslocamento dividido pelo tempo. Vezes cosseno θ. Não esquece. Se eu pegar ΔT sobre ΔT, o que eu vou ter aqui? Velocidade. Então, força vezes velocidade média vezes o cosseno de θ. Eu, particularmente, prefiro colocar assim. A potência, vou colocar aqui, média de uma força é igual à força que está atuando sobre o corpo vezes a velocidade média desse corpo vezes o cosseno de θ, sendo o θ o ângulo formado entre a força e a velocidade. Beleza? Aqui, pessoal, a gente tem algumas unidades importantíssimas, tá? Não vou trabalhar nenhuma delas com vocês agora, até porque é uma tabelinha. Depois vocês dão uma olhadinha, qualquer dúvida vocês me avisam. Então vamos lá, dando sequência. E o que é uma máquina? Né, que eu falei, a potência é a rapidez que uma máquina transforma energia. Máquina, pessoal, é qualquer corpo que consiga transferir ou transformar energia. Tá? Normalmente a gente fala que máquina é quem transforma e quem transfere um condutor. Mas condutores também podem ser considerados máquinas, porque, por exemplo, um resistor, ele, pela condução, pela própria condução da eletricidade, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Então ele pode ser considerado uma máquina. Bem, de qualquer forma, máquina é qualquer corpo que consegue transferir ou transformar um tipo de energia em outro. Só que nesse processo, pessoal, de transformação de energia, como eu falei, tem parte que a gente vai utilizar e tem parte que a gente joga fora. A analogia que eu gosto de usar sempre com meus alunos é aquele negócio. Se você tem 10 quilos de laranja, você não vai conseguir 10 quilos
de suco de laranja. Não é 10 litros, 10 quilos de suco de laranja. Você nunca vai conseguir. Por quê? Pô, tem casca, tem bagaço, tem semente, e você não vai colocar tudo no mesmo canto. A não ser que você tá tomando Tampico. Pô, não posso falar mais agora. Quer dizer, Tampico nunca vai ver isso, né? Tudo bem. Mas você não pode colocar tudo junto no mesmo canto. Então tem aquela parte que você vai aproveitar, que é o do suco realmente dito, e toda aquela parte que você vai jogar fora, o bagaço, a semente, casca, tudo é jogada fora, você não consegue aproveitar, né? Que é o que a gente chama de energia dissipada. E toda máquina real dissipa energia. Essa dissipação, ela acontece justamente pelo próprio processo de transformação de energia, tá? Então essa máquina, ela acaba consumindo, ela acaba dissipando no movimento, seja no que for, um pouco dessa energia. Então ela não consegue render tudo que ela poderia render, tá? Então a minha energia total, ou a variação da energia total, como está aqui, é igual à minha energia útil mais a minha energia dissipada. Se eu pensar que essa máquina ela vai funcionar pelo mesmo intervalo de tempo, e a gente acabou de ver que potência é energia pelo tempo, a energia total sobre o tempo, potência total, perdão, energia útil sobre o tempo, potência útil, e energia dissipada pelo tempo, potência dissipada. Certo? E o meu rendimento, como eu falei, é tudo aquilo que eu consigo aproveitar. É a razão, divisão então, né? De tudo aquilo que eu consigo aproveitar sobre tudo aquilo que me for fornecido. Ou seja, energia útil pela total, ou potência útil pela total, ou potência útil pela total. Potência útil média pela total média, ou potência útil pela total. Tudo bem? É basicamente isso. Importante, o meu rendimento, pessoal, ele sempre vai estar entre 0, entre 0 e 1. Lembrando, ou, né, se você for colocar em porcentagem, que é muito mais comum, inclusive aparecer no exercício, de 0 a 100%, 0% a 100%. Não vai ter máquina que vai ter 0% de rendimento, porque senão ela não está basicamente utilizando, não está realizando nenhum trabalho, né? Ela é inútil. E não tem máquina que tem 100% de eficiência, ou seja, 0% e 100% não são máquinas reais. Qualquer valor entre 0 e 100, né? Ou seja, 0,01 até 99,9, pode ser uma máquina real. Não que chegue nunca a esses valores, né? Mas poderia ser uma máquina real. Beleza? Alguma dúvida até aí, povo? Tranquilo? Vou só tomar uma água aqui. Bora lá. Eu não perguntei. O microfone, pessoal. Eu peguei aqueles feedback, o pessoal falando que o microfone estava um pouquinho baixo. Alguns falaram, não foram muitos. Eu dei uma aumentada no OBS. Tá muito alto, tá muito baixo. Depois me dá esse feedback aí, só para eu ficar esse. Fechou? Vamos lá. Agora a gente vai falar uma parte que realmente cai mais no Enem. Tudo aquilo ali cai muito no Enem, tá, gente? Mas ultimamente, né? Ultimamente, assim, 10 anos pra cá, tem caindo bastante essa questão de transformação de energia dentro de usinas. Justamente porque o Enem, como ele engloba situações reais, situações corriqueiras do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa vida, ele vai trabalhar muito a questão de energias renováveis, processos energéticos que vão a favor da natureza, essas coisas todas, né? Então, ele está trabalhando bastante essa questão de geração de energia, principalmente energias renováveis, tá? Vamos lá. Como que acontece a obtenção de energia elétrica dentro de uma usina geradora? Geradora, né? Chega uma energia total, energia não elétrica, até porque eu vou gerar energia elétrica. E essa energia não elétrica vai ser transformada em energia elétrica, né?
Essa energia não elétrica é transformada em energia elétrica, por isso que ele é chamado de gerador elétrico. Parte dessa energia não tem como, acaba sendo dissipada, como eu falei para vocês. Bem? Aí a gente vai ver alguns exemplos de usinas. Por exemplo, usina hidrelétrica. Como que acontece a geração de energia dentro de uma usina hidrelétrica? Eu crio um reservatório e, consequentemente, esse reservatório vai fazer com que o nível da minha água suba. O que isso vai acontecer? As partículas de água aqui, elas vão estar absorvendo, armazenando energia potencial gravitacional. E a partir do momento que eu abro as comportas, o que vai acontecer? Perdão, aqui esse aqui vai ser o ladrão, né? Abre as comportas, o que vai acontecer? Essa água vai realizar trabalho basicamente empurrando por pressão hidrostática essas partículas para baixo. E aí essas partículas de água vão passar no meu gerador. Então, quais são os processos de energia que está acontecendo aqui? A energia potencial gravitacional, ela é transformada em cinética. Tá dando para ver aqui? Acho que dá, vai. Deixa eu ver como é que é. Ah, dá. É transformada em cinética e essa energia cinética é transferida para as pás. Vou ter que subir outra coisa. O Jeová. Então, a energia potencial gravitacional é transformada em cinética e depois transferida para as pás dentro da minha turbina, né, do meu gerador. Aí vão acontecer alguns processos eletromagnéticos, que pode ser que seja nosso próximo tema, não sei, veremos. Vão acontecer alguns processos eletromagnéticos da relação da criação, né, de uma corrente induzida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas basicamente é assim que o gerador funciona. Ele tem, junto à sua turbina, em uma das suas extremidades de um eixo, né, de um rotor, ele tem uma associação de ímãs e bobinas. E esses ímãs, alterando o fluxo magnético dentro das bobinas, induz a criação de uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é captada, né, e depois transformada dentro dos transformadores na tensão que a gente precisa. Tudo bem? Então, a energia potencial gravitacional é transformada em cinética. A cinética é transferida para pá. E a partir daqui, a energia cinética é transformada em energia elétrica. Tudo bem? Aí a gente tem até uma formulazinha para cálculo de potência de uma hidrelétrica. É a única que a gente tem, tá? Basicamente, potência é a variação de energia pelo tempo. A gente já falou sobre isso. E qual que é a energia total que está sendo transformada aqui? Qual que é o primórdio das energias aqui? A minha energia é potencial gravitacional. Tá, M vezes G vezes H, dividido por ΔT. Beleza, tá aí tranquilo. Só que, para um fluido, para água ou qualquer outro fluido, é muito complicado a gente calcular ou ter esse controle de massa. É muito mais, até porque acontecem variações de densidade, é muito fácil uma água dilatar e tal. É muito mais fácil fazer o cálculo de volume pela vazão. E qual que é a razão que a gente tem entre massa e volume? A massa e o volume estão relacionados na fórmula da densidade. Então, se eu quiser trocar a minha massa pelo meu volume, eu não posso trocar somente pelo volume. Vai ficar volume vezes a densidade. Então, olha que fofo. Volume vezes densidade, vezes G vezes H, sobre o tempo. E aí tem uma grandeza física, né? Que a gente estuda, que é basicamente isso daqui. O volume de um fluido que passa uma determinada seção em um determinado intervalo de tempo. Essa grandeza é chamada de vazão. Então, D vezes Z vezes G vezes H. Onde esse meu Z é a minha vazão. O D é a minha densidade.
O G, a gravidade. E o H, a altura de queda. Ups. Pode colocar só a altura. A densidade, pessoal. Quilos por metro cúbico. A vazão, metros cúbicos por segundo. A gravidade, metros por segundo ao quadrado ou newtons por quilo. E a altura, metros. Isso tudo vai me dar a minha potência em watts. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilão, né? As usinas eólicas, como que elas funcionam? Mesmo procedimento. Basicamente, né? O mesmo procedimento. Eles vão pegar as pás que vão rotacionar por conta do vento. Então, a energia cinética do vento, é transferida para as pás. E as pás rotacionam um rotor, rotacionam todo um eixo dentro de um gerador. Aí aqui, a parte interessante é esse multiplicador de velocidade. Como que eles conseguem multiplicar a velocidade? Como que eles conseguem ampliar a velocidade do meu rotor? Por uma associação de bobinas. Bobinas não, perdão. Uma associação de engrenagens. Associação de engrenagens. A letra hoje está especialmente fria. E a partir daí, o mesmo procedimento, gente. Vai girar pá, que nessa pá, nesse rotor, nesse gerador, vai ter uma associação de bobinas e de espiras, que vai induzir a corrente elétrica a ser criada, criando assim, né, a minha energia elétrica. Tudo bem? Aí tem um monte de coisa aqui, sistema de freio de disco, blá blá blá, mas não tem nada a ver. Não é muito importante. E vamos explicar quase que todas numa só aqui. A gente conseguiu fazer exercício e ficar tão tarde, já 9h05 já. Usinas termoelétricas, usinas termonucleares, como que elas vão funcionar? Com o mesmo princípio. Basicamente, vão fornecer energia térmica a partir de um combustível. Dá para ver vermelho no vermelho, né, senhor? Vão fornecer energia térmica a partir da queima de um combustível ou da própria emissão de radiação, tá? Então, energia térmica. Aí essa energia térmica vai aquecer uma série de tubos, né? E esses tubos vão começar a se expandir. Quer dizer, não o tubo, né, em si, mas a água dentro desse tubo, né? Eu ia falar tubos cheios de água, perdão. Esses tubos cheios de água vão fazer com que esse calor vai fazer com que a água dentro desses tubos comece a se expandir, comece a aumentar. Consequentemente, como o tubo ele vai sofrer uma dilatação térmica e tal, mas não tanto quanto a água, vai a partir da ebulição dela, o que vai acontecer aí? Vai começar a aumentar a pressão, porque eu estou aumentando o espaço, perdão, estou tentando aumentar o volume, mas sem aumentar o espaço disponível. O que vai acontecer? Vai aumentar a pressão aí. E aí, a partir dessa alta pressão, esse vapor ele vai a alta velocidade passando por uma turbina. Aí é o mesmo procedimento. A turbina gira dentro do gerador, tem associação de bobinas e espiras que vão fazer a criação e indução da corrente elétrica. Bem, aqui nas termonucleares é a mesma coisa, só que a diferença é que, ao invés de usar queima de combustíveis fósseis, como acontece na usina termoelétrica, eles vão fazer o quê? Vão fazer a propagação de energia radiante do núcleo de átomos radioativos, basicamente de átomos instáveis, normalmente urânio, né? E aí vai acontecer a mesma coisa, vai liberar energia radiante que vai ser transformada em térmica, e essa energia térmica vai aquecer uma tubulação de água, que vai aumentar a pressão, e vai passar vapor numa turbina a alta velocidade, e que essa turbina vai estar associada a um gerador, e
criação de indução. Perdão, corrente elétrica induzida e boa. É isso que vai acontecer. Beleza? Aqui a gente tem uma outra demonstração. Mesma coisa que vai acontecer. Tá? Aqui, importante falar isso, né? A energia térmica, ela é proveniente da queima de combustível fóssil. Então, é energia química sendo transformada em térmica, depois sendo transformada em cinética, e depois em elétrica. E aqui, nos dois casos, energia nuclear, que é transformada em radiante, que é transformada em térmica, que é transformada em cinética, que é transformada em elétrica. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Tranquilo? E é isso. É isso. Ah, não. Perdão. Falei que ia falar da. Puta, então eu não vou fazer exercício hoje, não. Vou deixar os exercícios pra vocês fazerem e tirar dúvida depois lá no Discord, tá bom? Vocês usem um pouco no Discord. Ah, última questão é a equivalência massa-energia. O que acontece aqui, pessoal? Na equivalência massa-energia, isso aqui tá começando a cair mais, tá? No Enem. Na equivalência massa-energia faz parte da física moderna. Então, quando vocês forem ver o Enem, lá no edital, provavelmente vai estar falando de tudo, né? Quais são as frentes da física que vão cair. Uma das frentes da física, uma das partes da física que cai, é a própria física moderna. Vai estar falando bastante essa parte da física moderna, vai estar falando de equivalência massa-energia, vai estar falando de indução eletromagnética, essas coisas todas, tá? Talvez a gente tenha uma aula sobre isso também, talvez, porque tá caindo bastante. Mas essa equivalência massa-energia, que faz parte da física moderna, ela está muito relacionada, ela é relacionada àquela famosa, aquela famosa equação de Einstein, E igual a mc quadrado. O que é essa equação e Einstein queriam dizer na época? Basicamente que a massa, a própria matéria, as partículas dos corpos, elas eram uma forma um pouquinho diferenciada da energia se demonstrar no nosso universo físico. Então, que a massa, a própria matéria, era energia. Assim como a gente vê energia radiante, energia mecânica, energia potencial gravitacional, energia elétrica, energia térmica, a massa era um tipo de energia. E eles começaram a entender e provar isso basicamente observando o Sol. Porque da onde que vinha toda essa energia do Sol? Ah, a partir da fusão e fissão nuclear. Tá bom, mas se realmente fosse somente isso, a partir de fusão e fissão nuclear, se fosse somente isso, já era para ele ter apagado faz muito tempo. Já era para ele ter, para essa estrela, né, o Sol, ter morrido faz muito tempo. Pela quantidade de energia que ele está liberando, tá? Se ele está liberando tanta energia assim, tem que ter outra explicação. Da onde que acontece a liberação dessa energia? Basicamente, a partir da aniquilação da matéria. Então, a própria matéria, ao ser aniquilada, ao ser desfeita, o que acontece? Ela se transforma em energia. E é isso que acontece, tá? Se a gente for ver, o Sol, ele vai perdendo massa a cada dia que passa. O problema é, ele tem muita massa. Muita massa. Então, essa energia proveniente do Sol, ela é apresentada, ela é demonstrada justamente pelas fissões e fusões nucleares que estão acontecendo ali dentro. Né? Fusão nuclear lá no Sol, fusão nuclear dos átomos de hidrogênio se colidindo até a formação do átomo do hélio, por exemplo. Só que nesse processo, né, quando uma partícula vai se colidindo com a outra para até formar um outro elemento químico, muito dessa matéria acaba sendo aniquilada, muita dessa matéria acaba sendo destruída. Basicamente, os prótons, nêutrons, elétrons, eles se quebram, eles se partem, porque é muito brusco, é muito forte esse impacto. Tudo bem?
se transformando em quarks, se transformando em energia pura. Que quarks é energia pura. E aí essa energia é propagada até a gente, tudo bem? E a gente consegue calcular essa quantidade de energia pela própria equação de Einstein, onde E é a energia que surge no lugar da massa, né, a partir da aniquilação da massa, ou o E é a energia necessária para transformar quarks, ou energia pura, em uma massa. M é a massa aniquilada, né? E C é a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio vácuo, ou seja, a velocidade da luz. 3 vezes 10 oitavo. É uma constante. Tudo bem? Aonde que a gente vai aplicar a relação massa-energia? Ou a equivalência massa-energia, pessoal? Três relações. Reação de fissão nuclear, reação de fusão nuclear e aniquilação da matéria. Tá? Fissão, fusão e aniquilação da matéria. Nesses casos aqui, reação de fissão e fusão nuclear, a gente costuma ver bastante na química. Questão de decaimento radioativo, essas coisas todas. E a aniquilação da matéria, ou de antimatéria, a gente vai ver uma parte um pouquinho... A gente, na verdade, nem vai ver. Mas é uma parte um pouquinho mais densa e específica dentro da física. Beleza? E é basicamente isso. Com essa equação, e a partir da aniquilação da matéria, eu consigo identificar quanto de energia eu consigo gerar, quanto de energia eu consigo liberar. Beleza? Alguma dúvida, povo? Alguma observação, dúvida, sei lá? Então, vai. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, é o seguinte. Eu sei que essa aula é um pouquinho mais chato, ela foi muito mais teórica. Eu tinha separado alguns exercícios aqui, né? No caso está aqui embaixo, os exercícios. Eu vou deixar para vocês fazerem depois. Dá uma olhadinha aqui e faz. Eles são bem tranquilos, bem fáceis até. Tem um teóricozinho aqui, né? Eu gosto de um exercício teórico. Tem alguns não tão recentes, por exemplo, esse daqui não é tão recente assim. Eu acho que ele é de 2015, sei lá. Faz um tempinho que eu não estou mostrando para vocês, né? Deixa eu voltar. Aqui, esse aqui que eu estou falando. Esse exercício 4 aqui. Ele não é tão recente assim, mas ele está na maioria dos materiais que falam sobre o Enem e essa parte da energia dentro do Enem. Tudo bem? Então faça, ele é um exercício interessante, um exercício bacana para a gente falar sobre transformação de energia. E tem esses outros três aqui. Depois, para quem não tem aquela apostila de exercício de revisão, me dá um toque lá no Discord ou no WhatsApp para eu liberar os outros exercícios para vocês, a listinha com os outros exercícios. Bem, eu vou deixar anexado, provavelmente no Drive, no mesmo link que vocês vão ter a gravação desse vídeo. Fechou, povo? No mais, é isso. Agradeço a presença de vocês. Foi uma aula que eu tive que fazer meio corridinha, porque também não podia hoje. Só que como eu já tinha transferido de ontem para hoje, eu acabei falando que seria muita sacanagem transferir de hoje para outro dia. Então, provavelmente na semana que vem será na segunda-feira. Estou rearranjando todo o meu calendário aí para eu conseguir fazer segunda-feira com vocês. Ah, professor, mas é feriado, não tem aula. Tá bom, melhor ainda. Eu vou trabalhar mesmo sendo feriado de qualquer jeito. Vai dar para descansar bastante durante o dia. Então, vamos sim ter a nossa aula na segunda-feira. Fechou? Bom, até segunda hora. Né? E vai que minha mulher fala, não, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. Aí quem manda é ela, eu só falo sim. E é isso. Tudo bem, povo? Ficamos por aqui. Mais uma vez agradeço a presença de todo mundo. Agradeço quem está assistindo o vídeo depois. E fico à disposição para qualquer dúvida. Tudo bem? Vocês estão no caminho certo. Eu tenho muita confiança em vocês, principalmente no pessoal que está acompanhando os vídeos, está acompanhando as lives, porque isso demonstra que vocês estão com interesse além. Isso me mostra e me dá muita confiança em vocês. Eu tenho certeza que o resultado vai vir positivo dessa vez, ou pela primeira vez, para quem estiver começando fazendo o Enem pela primeira vez. E é isso, fechou? Fiquem
bem, bons estudos e boa semana a todos, aos que eu não for ver mais essa semana. Boa semana. Tamo junto, galera. Beijo, um abraço. Tchau.